Lucas capítulo 4, versículo número 1. Todos encontraram, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Fala para o seu irmão, irmão, fica atento. Aleluia. Eu quero ouvir a voz do teu Espírito, Senhor. Amém? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz esta pedra que se transforma em pão. Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo levantou a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre um pináculo do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti e te guardem, e te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos a Ti, te louvamos, Senhor, com nossos louvores e adoração a Ti. Nesse momento a Tua igreja se reúne para ouvir a Tua voz. Tome a vida do pregador, conceda a palavra de sabedoria, de revelação, de conhecimento, Senhor. Pai, que a Tua palavra possa produzir o fruto para aquilo que ela está sendo enviada. Prepara cada coração na qualidade do solo fértil, receptivo à boa semente da palavra de Deus, Senhor. Assim nós invocamos a Tua presença, Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. A Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, se prepara para ouvir a Tua voz. E assim nós te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua palavra possa produzir os frutos para aquilo verdadeiramente que ela está sendo enviada, como libertação, como resposta de Deus, como despertamento espiritual. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Queridos, essa palavra ela foi registrada, Deus permitiu, para que viesse a ser chegado a nós, em nossa geração, esse entendimento sobre tentação. A Bíblia me diz que o próprio Filho de Deus, ele foi tentado. E eu gostaria, antes de falar sobre tentação, trazer o significado da igreja. O que significa essa palavra tentação? Tentação, se você quiser anotar, significa impulso, apetite violento para o pecado. Ou seja, a pessoa era impulsionada. Nessa pessoa habita um apetite, um desejo acelerado, chamado de concupiscência na Bíblia, para a prática do pecado. Isso que significa tentação. Jesus ele foi tentado porque ele veio também na figura de um homem. Ele se esvaziou da sua glória. Jesus se encarnou na figura de um homem, passando o que eu e você passa, sentindo sentimentos, emoções, desejos, aflições. Ele teve que passar para garantir a nossa salvação, para que o sacrifício viesse a ser perfeito. Jesus ele veio salvar um homem, ele não veio salvar um animal, ele não veio salvar um anjo, porque se viesse salvar um animal, ele viria como animal. Se ele viesse salvar um anjo, ele viria como anjo. Mas ele veio como homem, sentindo as mesmas coisas do que eu e você, aflições, desejos, tinha sentimentos, pensamentos, ou seja,
para passar por tudo que ele passou, vencer o pecado para que o sacrifício dele fosse perfeito. E através dele nós fomos salvos, aonde temos a garantia da salvação, porque ele é o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. E através, quando você aceita como Senhor e Salvador, você está livre de toda a condenação do pecado pela graça de Deus. Então, queridos, nesse momento aqui, a Bíblia fala que Jesus ele foi tentado. E se Jesus foi, você também será. Porque a tentação é algo inevitável. Todo ser humano, quantos aqui estão na qualidade de seres humanos? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Se você realmente é um ser humano, fala para o seu irmão, você também será tentado. Não existe um ser humano que não possa ser tentado. A tentação, ela vem para todos os seres humanos. É uma característica de um ser humano. O ser humano é um ser que vai ser tentado. Amém, queridos? Amém. Então entenda uma coisa. A questão é, se eu for tentado, não. É quando eu for tentado, de que maneira eu vou proceder. Porque se você está dizendo que se for tentado, é que você pode ou não ser. Na verdade, todos os seres humanos são tentados. Então, a pergunta é, quando eu for tentado, de que maneira eu devo me posicionar? Jesus, ele deixou um exemplo, como filho de Deus, como um homem também, e ele deixou isso para ensinamento da igreja, para mim e para você, para que no momento de uma situação como essa, você saber como lidar com essa situação. Por trás disso também tem o que? O tentador. E nós vamos aqui entender algumas coisas. Versículo 1 do capítulo 4 de Lucas vai me dizer o seguinte: Jesus cheio do Espírito Santo. Se você ler o Evangelho de Mateus, que ele retrata a mesma coisa, com uma visão um pouco diferente, mas é o mesmo assunto. A Bíblia me diz que no final do capítulo 3 de Mateus, a Bíblia me diz que Jesus, ele sai do Rio Jordão, batizado pelo seu primo João Batista, no momento ali que você vê a Trindade. Ou seja, o Pai, aquela voz que dizia dos altos céus, dizendo ao Filho, este é meu Filho amado, a quem me compraste. E o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, descia sobre Jesus, capacitando, revestido de poder, para cumprir o seu ministério. Você não vê Jesus atuando no seu ministério ativo antes do batismo. Primeiro ele recebe o revestimento, a ajuda do Espírito Santo, ungido pelo Espírito, ele começa a desenvolver o seu ministério em 3 anos. Então ali, antes do batismo, naquele momento, Jesus ele foi batizado no Rio Jordão, pelo seu primo João Batista, vós Deus, o próprio Senhor, dando testemunho de Cristo, este é meu Filho amado, a quem me compraste, o Pai, o Filho e a presença do Espírito em forma corpórea de pomba. E ali você vê a Trindade. Após esse batismo, a Bíblia me diz que, cheio do Espírito Santo, Jesus é conduzido ao deserto e ele é tentado pelo diabo. Então entenda bem isso. Mesmo você sendo um filho de Deus, mesmo você sendo cheio do Espírito Santo, você não está isento de ser tentado. Todos nós, até na qualidade de filhos, quando você fez uma aliança, você entregou a sua vida ao Senhor, você se batizou, Jesus foi tentado, como eu e você também seremos. Jesus, a primeira área que ele foi tentado, o primeiro local aonde Jesus foi tentado, foi no deserto. Aleluia! E eu quero aqui dizer algo a vocês. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Demonstrando isso na palavra, que a tentação faz parte do ser humano. Não pense você que você é um caso isolado. Não pense você que somente acontece isso com você, que existe crente mais forte do que você e não acontece isso na vida porque ele é cheio do Espírito. Não. Todos nós, seja pastor, seja apóstolo, seja membro, todos nós podemos sofrer tentações. Em 1 Coríntios capítulo 10, para ficar bem claro, no versículo diz assim, 12, aquele pois que cuida, vamos aqui no 11, para ficar melhor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras. O que Paulo está dizendo?
Paulo, se você ler o capítulo 10, ele vai trazer um exemplo do Antigo Testamento, aquilo que aconteceu com Israel, o povo de Deus. O povo de Deus se rebelou, o povo de Deus caiu da idolatria, o povo de Deus se prostituiu. Então Paulo, antes de trazer ensinamento, ele traz como figura do Antigo Testamento para trazer um ensinamento ao povo. E ele diz aqui no capítulo 10 uma coisa interessante: Deus não se agradou da maior parte deles, no versículo 5. Ele fala do pecado que Israel cometeu, um povo eleito, um povo que Deus separou para o seu louvor, mas mesmo assim o povo, quando foi tentado, se entregou à tentação, à murmuração, à prostituição, à idolatria. Ou seja, eles menosprezaram os mandamentos de Deus. E Paulo começa no versículo 11 tratando, dizendo: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, exemplo para nós, e estão escritas para aviso nosso. Fala assim: Deus nos dá aviso. Aleluia. Deus, na verdade, está advertindo a sua igreja. E ele diz aqui, para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então não existe aquela coisa: olha, eu fui tentado, não consegui. Não. Deus, ele diz que ele dá o escape. Quando nós temos comunhão com Ele, quando nós temos a palavra de Deus em nossa vida, quando andamos em comunhão com o Espírito, Deus nos dá força, Deus nos dá armas espirituais para vencer a tentação. Não existe tentação maior, talvez você pense: não, mas para mim é diferente. Não, todos nós somos tentados. O sistema do mundo, o pecado está aí, o diabo nos sugestiona, as ofertas são grandes, mas Deus, ele dá escape para aqueles que o buscam. Deus, ele dá força sobrenatural para você vencer essa tentação. Então, na realidade, nós temos a opção de decidir, de pecar ou não, de nos entregar à tentação. Então, queridos, entenda bem uma coisa, para ficar bem claro: a tentação, fala para o seu irmão, não é pecado. Pastor, que blasfêmia. Não, escute, deixa eu acabar. A tentação nunca foi e não é pecado, porque todo ser humano é tentado. Prova disso que o próprio Jesus, ele foi tentado. E Jesus, ele foi considerado um pecador? Não, né? Nele não havia que pecado algum. Hebreus 4, versículo 15 trata disso, que ele em tudo foi tentado, mas não pecou. Então a tentação, ela vem para todos, sendo que cada um é tentado numa área da sua vida. Amém? Então não pense: é Deus que está fazendo eu ser tentado, é Deus que está colocando isso. Não. A Bíblia me diz lá em Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 1, versículo, para a gente começar a destrinçar essa mensagem, para ficar tudo bem resolvido no nosso entendimento espiritual. Tiago capítulo 1, versículo 13, vai dizer o seguinte: ninguém, fala comigo, ninguém, inclusive eu. Tem pessoas que acham que é diferente. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então, da onde vem a tentação? Versículo 14: mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência, que é desejo acelerado da carne. Aleluia! Depois de havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado sendo consumado, e gera a morte. Versículo 16, ele exorta a igreja: não erreis, meus amados irmãos.
Então a tentação veio para todos, veio para Jesus. Então tentação não é pecado. Certa vez Martinho Lutero, um dos grandes avivalistas da igreja, da reforma, ou seja, da reforma protestante, um homem de Deus, ele deixou uma frase dizendo que é impossível você impedir os pássaros sobrevoarem sobre a sua cabeça. Dando o exemplo das tentações, ele fez uma analogia. É impossível você impedir os pássaros sobrevoarem sobre a sua cabeça. O que significa isso? Os maus pensamentos que tentam engodar os desejos, que tentam levar você a pecar, a tentar, a cobiça. Então, eles vêm, mas é possível você impedir desses pássaros fazer um ninho. Ou seja, eu não vou deixar o que ele fazer ninho. O que significa isso? Eu não vou nutrir a tentação para que ela não venha se tornar uma transgressão. Aleluia! A tentação nutrida, a tentação quando é alimentada e consumada, gera o quê? A transgressão. E pecado significa exatamente isso: transgredir a lei de Deus. Ou seja, desobedecer o mandamento de Deus. Pecado, como popular muitos dizem, errar o alvo. Deus ele criou um homem, Deus ele tem princípios. Para que Deus ele fala tanto de princípios? Porque eu sempre tenho que aprender com Deus, porque Deus ele faz isso comigo. Deus ele traz princípios para a nossa vida, não é para te fadigar, não é para te cansar, mas como um pai amoroso, ele tem o melhor para o seu filho, e como um pai que se preza, ele deseja o melhor, ele ensina princípios, porque ele tem vida abundante, ele tem o melhor dessa terra para mim e para você comer. Então os princípios de Deus não é para fadigar, não é para cansar, mas por amor, pelo zelo que ele tem por cada um de nós, para que nós venhamos a viver e comer o melhor dessa terra. Então a transgressão nada mais é do que uma tentação consumada. A pessoa nutre, ela alimenta aquela tentação e logo concebe o que? O pecado. E a Bíblia fala que o pecado gera o que? A morte, a princípio espiritual. Não é verdade? Então, queridos, como vocês já entenderam tudo isso, quem tenta você não é Deus. A tentação ela parte de dentro. E um detalhe: cada um é engodado pela sua própria o quê? Cada um. Você tem um desejo que talvez não é o mesmo desejo que eu tenho. Eu tenho tentações que na verdade você talvez não tenha. Cada um é tentado numa área. A tentação, elas são inúmeras. E nós temos que conhecer aonde é a nossa fragilidade. Aonde o inimigo pode prevalecer nessa minha fraqueza. A Bíblia me diz que eu não devo dar lugar ao diabo. Paulo me diz isso em Efésios 4:27. Mas Tiago me explica de que maneira eu não dou lugar ao diabo em Tiago 4:7. Ele fala: se submeta a palavra a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Paulo ensina a não dar lugar e Tiago ensina de que maneira nós não devemos dar lugar, de que maneira nós devemos fazer. Ele fala que quando me submeto a Deus, quando eu deixo Deus ser Deus em minha vida, eu venço a tentação e junto também com o diabo. Então a tentação é um elemento, é uma arma que o diabo se utiliza. Ele se prevalece daquilo que você é engodado, daquilo que a tua alma, como foi falado aqui, a alma se alimenta, a alma está nutrindo talvez aquela tentação, o espírito está vazio, e devido a isso o diabo se prevalece para promover um destino que ele deseja, de matar, roubar e destruir. Esse é o propósito dele. Então aqui é uma coisa interessante que eu quero compartilhar com você. Volta lá para Lucas capítulo 4, para a gente começar a discorrer esse ensinamento aqui. Lucas 4, Jesus cheio do Espírito, mesmo sendo cheio do Espírito, eu posso ser tentado. O primeiro local que você vê na Bíblia onde Jesus foi tentado foi no
Deserto. Às vezes eu peço para repetir, irmão, é para a gente guardar. Quando você repete alguma coisa, você guarda com mais facilidade. É por didática mesmo. Também ajuda você guardar as coisas. Então Jesus, ele foi tentado num primeiro local chamado deserto. Deserto é um local onde você não encontra nada, a não ser areia, dunas de areia, um sol escaldante. Imagine agora na sua mente você estando no deserto, sozinho, solitário. Você olha para o norte, para o sul, para o leste, oeste, você não vê nada. Você não sabe o que fazer. Deserto não tem algo para você talvez se alimentar, comer. A Bíblia fala que Jesus foi ao deserto e ele teve fome. Ele bebeu alguma coisa. A Bíblia só diz que ele teve fome e por 40 dias estava em consagração. Entenda bem, deserto é lugar de necessidade. E Jesus, exatamente por estar com fome, o diabo se apresenta, e aqui no versículo 2, capítulo 4, diz: 40 dias foi tentado pelo diabo, naqueles dias não comeu coisa alguma, terminando eles, teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz essa pedra que se transforme em pão. O diabo foi exatamente na necessidade de Jesus naquele momento. O que isso significa? Quando você, e uma coisa interessante, você vai ver Jesus também no pináculo, mas no princípio dessa tentação, você vê Jesus sendo tentado não na casa de Deus, mas fora. Na casa de Deus estamos adorando, estamos louvando, estamos ouvindo a palavra, mas é lá fora, na arena da vida, na sua casa, aonde você se encontra às vezes solitário, em suas fragilidades, que o diabo se apresenta, ele vê qual é a sua necessidade, ele vê naquela área que você é mais frágil, aonde você é tentado, e é ali que ele quer trabalhar. Onde está entendendo isso? Glória a Deus. Na necessidade se apresenta para Jesus. Você está com fome. Ele sabia que Jesus estava 40 dias sem comer. Você pode transformar essa pedra em pão. Você tem poder, porque é filho de Deus. Todo o poder foi dado a você. Mas Jesus, ele repreende dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. A grande pergunta é: comer é pecado? Não. Beber é pecado? Depende. Não. Da mesma forma, você tem uma necessidade, talvez, em alguma área da sua vida, e a tentação, ela vem de diversas formas. Tem pessoas que são tentadas por causa do dinheiro. Tem pessoas que são tentadas na área sexual. Tem pessoas que são tentadas em falar mentiras, em viver embaixo de mentiras. Tem pessoas que são tentadas em maldizer. Tem pessoas que são tentadas, coisas que aos nossos olhos parecem besteira. Pessoas que têm ali talvez uma determinação por um médico alimentar, de não comer para cuidar da sua saúde. Quantas pessoas são tentadas para comer aquilo que não pode? Quantas pessoas em fazer uma dieta para melhorar a sua qualidade de vida, às vezes são tentadas em comer aquilo que não é devido? Então tentação em várias áreas da vida. Tentação pelo poder, e a tentação está ligada à cobiça. A cobiça nada mais é que algo sem medida pelo poder, sem medida pelo dinheiro, sem medida pelo sexo. Uma pessoa que fica impulsionada de uma forma acelerada, elevada, de cometer a cobiça. E a Bíblia me diz, uma das leis de Moisés, o mandamento de Deus é: não cobiçarás. Então Jesus, ele está nesse momento carente, havia uma necessidade, e o próprio diabo se apresenta trazendo a solução. Eu tenho a solução. E o diabo faz isso com muitas pessoas dentro da própria casa de Deus. Mesmo você sendo batizado, mesmo você tendo o Espírito Santo, na sua luta, no seu deserto, na sua dificuldade, o diabo, ele se apresenta como um solucionador de problemas. Vai para um caminho mais fácil. Tu pode, Jesus, tu pode. Uma das coisas que o diabo, ele te diz é que você pode pecar, que não tem nada a ver, que você pode fazer, que isso não vai fazer nenhum mal. Você pode, você tem um poder para isso.
Queridos, verdadeiramente nós temos um poder de escolha. Ou você agrada a Deus, ou você agrada o diabo. Foi exatamente que ele fez isso lá em Gênesis capítulo 3. Abre a sua Bíblia. Da mesma forma como ele tentou Jesus, ele teve êxito sobre Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, primeiro livro das Escrituras Sagradas. Aqui uma conversa entre a serpente e Eva. No versículo 2 diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 2: E disse a mulher à serpente, a mulher falando à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Comer não era pecado. Aleluia! Deus deu todo tipo de alimento, todo tipo de fruto que havia no jardim, Adão e Eva poderiam comer. Mas Deus, para provar a obediência do homem, plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse, se um dia você comer dessa árvore, você morrerá. Vai ter uma quebra de aliança. Você perderá a intimidade comigo. Você perderá a minha proteção, a minha bênção, minhas promessas. Todo mundo será destituído da glória, da minha presença, por causa desse pecado. Então, seduzido por uma tentação, a própria serpente começa a mostrar o fruto. Ó, o fruto é bonito. Vamos aqui em capítulo 3, lá de Gênesis, novamente, vamos lá. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Versículo 5, todos estão no versículo 5 comigo? Diz assim, porque Deus, a primeira pessoa a usar essa expressão Deus sabe foi Satanás. Já viu aquele crente que quando quer evitar o pecado ele fala Deus sabe? Eu fiz isso, mas Deus sabe, eu estou passando por esse aperto, aí eu fiz isso. Deus sabe, eu fiz isso, eu sei que não é certo, mas Deus sabe que eu preciso. Olha, eu tomei essa coisa de uma forma ilícita, é porque Deus sabe o quanto eu estou precisando disso. Isso é uma linguagem usada pelo diabo. Irmãos, entenda uma coisa. Quando Jesus ele foi ali, tentado pelo diabo, havia uma necessidade nele, como você tem, eu tenho. Havia uma necessidade. Jesus, ele disse uma palavra dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu não sou guiado pelas minhas necessidades, eu sou guiado pela palavra de Deus. Aleluia! E segundo, quem vai suprir a sua necessidade, se você é servo, se você crê em Deus, não é o diabo. Quem supre a necessidade de um servo e uma serva do Senhor, está escrito em Filipenses 4,19. Paulo diz, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Todas, emocionais, físicas, sentimentais, financeiras, é Ele que é o teu supridor, não é o diabo, não é o tentador, porque aquilo que o diabo te dá com uma mão, ele tira com a outra. A vontade dele é promover a destruição. Satanás não, na verdade, não estava preocupado de Jesus comer ou não. A vontade do diabo é que Jesus viesse a desobedecer a Deus, a transgredir a lei do Senhor. Meu querido, isso tudo a gente coloca a nossa vida em risco. E a nossa vida é algo que Deus nos deu como o maior dom que nós podemos ter, que é o dom da vida. As nossas escolhas que vão realmente decidir o nosso futuro, como a gente tem sempre falado isso. Então, o primeiro lugar aonde nós sofremos necessidades, passamos é no deserto. Mas é no deserto que Deus sustenta o seu povo. Sempre Deus sustentou Israel no deserto, suprindo todas as suas necessidades. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. O segundo lugar, aonde agora não mais o Espírito, mas o diabo transporta Jesus para o monte. A Bíblia me diz aqui que o outro local onde Jesus
ele foi provado no texto, no versículo 3 diz: e disse-lhe o diabo, perdão, aqui já li, versículo 5, e o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder, a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Agora, nesse momento, quem leva o monte, um lugar alto, é o próprio Satanás. Satanás faz uma oferta a Jesus, e uma oferta subjetiva, não era nada de concreto. Ele fala de algo: olha, primeiro, se você me adorar, se você me servir, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, eu vou te dar tudo aquilo, essa glória que você deseja, o poder, tudo será teu, se você se prostrar, se você adorar a mim. Quantas pessoas, devido à sua fragilidade, são tentadas, onde o diabo encontra pessoas para seduzir outras? Como filho de Deus, todos nós aqui desejamos ter coisas, conquistar, isso não é pecado. É como falamos, comer não é pecado, você se tornar uma pessoa rica não é pecado, você adquirir bens não é pecado. Mas de que maneira nós estamos trabalhando isso em nossa caminhada espiritual? Entenda bem uma coisa: sexo é bênção de Deus, aleluia. Sexo é bênção de Deus. Dinheiro, prosperidade também não é ruim, aleluia. O dom de uma prosperidade também, a prosperidade é dom de Deus. Mas de que maneira eu estou buscando isso? Para mim ter uma vida abençoada, o sexo, ele é lícito diante da palavra dentro do matrimônio. O dinheiro, de que maneira eu estou ganhando esse dinheiro? Como ele está vindo para minhas mãos? Eu desejo crescer, eu desejo ser uma pessoa bem sucedida, mas de que maneira esse dinheiro está chegando a mim? Paulo diz: tudo posso, né? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo posso, tudo é lícito, mas não me deixarei levar por coisa alguma. Quantas pessoas na sua ânsia, na cobiça, na sua fragilidade, em áreas da sua vida, umas na área sexual, outras na área do dinheiro, do poder, da fama, da glória. Eu quero a glória. Quantas pessoas você tem que discernir a sua área aonde você tem essa fragilidade? Discernir, não é ficar você 24 horas olhando para ela, mas você tem entendimento que aquele ponto que você tem é onde o inimigo ele pode trabalhar com mais facilidade. E você utilizar de todas as armas que Deus lhe deu, porque junto com ela vai o escape e você vai prevalecer sobre esse mal. Quando você anda com Deus, quando você tem a palavra, quando você tem a ajuda do Espírito Santo. Você não é melhor nem pior do que ninguém. A Bíblia fala que ninguém vai ser tentado acima daquilo que Deus não possa dar um escape. Então, meu irmão, em nome de Jesus agora que foi levado pelo diabo, está falando do monte. Então a Bíblia me mostra que você pode ser tentado tanto no deserto como também no monte. Monte é onde eu quero ver sucesso, eu quero coisas boas para mim, isso tudo é lícito, tudo é bênção, mas de que maneira? Quantas pessoas às vezes são usadas pelo diabo em empresa? Eu vou te dar isso, mas se você se submeter a mim, faz isso, né? Relacionamento sexual, às vezes empresa, sedução, tentação, as pessoas ficam engodadas para crescer, ficam engodadas para se enriquecer, são iludidas, ludibriadas, aonde o inimigo tem sido andando com muitos, e depois vem a vergonha, vem a tristeza. Então, amados, nós temos que, antes de tudo, para vencer a tentação, aprenda uma coisa: para você vencer a tentação, você precisa de algo chamado discernimento. Para você vencer uma tentação, você primeiro tem que discernir essa tentação. Você tem que reconhecer que naquela área você é frágil. Você não carrega um S debaixo da sua camisa e nem você, minha irmã, um N de Mulher Maravilha. Naquela área eu sei que eu tenho um ponto fraco, eu sou tentado, eu tenho que me revestir da armadura de Deus, vigiar, estar atento àquela situação, porque o diabo, ele prepara a situação. E detalhe, no texto diz, aqui no versículo 3, no final, versículo 13, de Lucas 4, que o diabo deixou Jesus por algum tempo. Ele viu uma vez, ele não consegue, ele tenta mudar a sua estratégia.
Mas se você tiver discernimento, se você conhece a palavra, se você anda com Cristo, você não será enganado. Você é tentado, pastor? Sim, mas junto Deus te dará o escape. Porque você anda com Ele, porque você tem temor a Deus, porque você serve a Deus de todo o seu coração. Porque existe o maior que está contigo do que aquele que está no mundo, do que o sistema do mundo, do que a moral desse mundo, do que o pecado, do que Satanás. Existe um Deus todo-poderoso que é o seu Pai, e você tem uma aliança com Ele, e o seu Espírito ele habita dentro de nós. Aleluia! Então aqui ele foi o quê? Tá. Mas vale a pena esperar no Senhor, porque Isaías 1,19 me diz: se, condição, se eu quiser ouvir e obedecer a Deus, eu comerei o melhor dessa terra. Aleluia. Sabe por que as pessoas, elas deixam se levar pela tentação? Elas se entregam à tentação por falta de fé. O diabo ele se utiliza do elemento chamado dúvida. A primeira coisa que ele falou para Jesus disse assim, ó: se tu és filho de Deus, Jesus era ou não filho de Deus? Ele estava querendo botar em questão a identidade de Cristo. Enquanto cristão, às vezes está passando necessidade e pensa: eu acho que eu não mereço, eu acho que eu não sou filho de Deus. Aí na dúvida ele pensa que Deus não é com ele e acaba aceitando a oferta do diabo. Ele pensa que talvez Deus não se importa com aquele momento que ele está passando, e ele prefere se render à oferta, que é muito mais rápido, que Satanás se apresenta como um solucionador. Ele se acha, ele tem dúvida que Deus, será que Deus vai fazer uma coisa por mim? Será que Deus está me vendo? Será que as minhas orações estão sendo recebidas? Será que Deus se importa com aquilo que eu estou passando? Em sua solidão, em sua fragilidade, se vê pequeno, o diabo sugestiona, a pessoa acaba se rendendo ao sugestionamento, às ofertas, porque não acreditam que Deus suprirá todas as suas necessidades. Aleluia! Primeiro, deserto, necessidade. Segundo lugar, monte. Deus nos prova quando as portas se abrem. Você passa pelo deserto, oh glória a Deus, passei no deserto, fui fiel, orei, venci o diabo. Mas essa porta aberta, tem porta que Deus abre, tem porta que o diabo abre. Agora, que maneira a tentação vem? Pessoas são usadas pelo diabo para seduzir, implantar coisas subjetivas. Olha, se você fizer isso, olha, você vai crescer muito, você vai se destacar. Quer trabalhar? Quer ganhar bem? Primeiro, a gente tem que ver isso direitinho, como é que vai ficar. Aí quantas pessoas, em nome da necessidade, em nome do desejo, não, porque eu desejo, eu quero crescer, porque eu preciso. Se Deus não for suficiente na sua vida, nada será. O que mais nós precisamos é de Deus, e Ele é o Jeová Jireh, o Deus provedor. Quando você confia em Ele. Aleluia. O terceiro lugar, a Bíblia me fala aqui, o diabo não satisfeito. Aqui Jesus, ele rebatendo ao diabo, ele fala: dar-te-ei a ti todo o poder, a glória, porque a mim foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, e tudo será teu. Jesus respondendo disse: vai-te, Satanás. Sabe o que mostra aqui? Ele discerniu que era uma tentação, discerniu que era um sugestionamento. Talvez aqui nesse deserto, irmão, o diabo não se transfigurou ali de uma pessoa, como vem em filmes. Olha, eu sou capetão, olha meu chifre, meu rabão, não. Talvez ali Jesus estava no deserto, ele sozinho, mas vinha aquela voz: faz isso, faz assim, você pode, ninguém está vendo. Você não deseja isso? Para que tu vai esperar? Você não necessita disso? Então vai agora, vai logo, se precipita. Enquanto Deus, ele tem o melhor para cada um de nós. Meu irmão, aquilo que Deus tem para você é incomparavelmente melhor.
vale a pena esperar em Deus. Aleluia. Há um tempo determinado para todas as coisas. Não deixa Satanás te engodar. Quantas pessoas, devido ao engodo do diabo, das tentações da cobiça, hoje sofreram perdas. Tem pessoas que são tentadas em várias áreas da vida, e ali ela cedeu à tentação, hoje sofre por isso. Pessoas que perderam a amizade, foram tentadas a não perdoar. Satanás viu a fragilidade, encheu o coração de emoções ruins, de obras da carne, e ela decidiu não perdoar, e hoje se encontra sozinha, isolada. Quantas pessoas tentaram adultério, a prostituição, e hoje ali a família foi destruída, casamento arruinado, ministérios caíram por terra, por causa que nutriram uma tentação se transformando em uma transgressão, e a consequência ela vem. Então, meu irmão, Deus ele está falando algo conosco. Em alguma área nós podemos ser tentados, às vezes uma área sexual, financeira, em relacionamento, a não perdoar, guardar mágoa, ressentimento. O diabo trabalha com o seu poder de destruição, se utilizando dessa arma chamada tentação. Mas você decide. Jesus preferiu ficar com a palavra de Deus. Assim está escrito. Se Deus ele quer isso de mim, eu prefiro obedecer. Aleluia. Mesmo na necessidade, mesmo eu desejando. E aí a Bíblia fala que Jesus ele foi levado ao monte. E aqui no versículo 9 me diz: levou também a Jerusalém, e pôs sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. 3 lugares: deserto, monte. Agora o diabo coloca no pináculo do templo. E quando colocou no pináculo do templo, ele disse, se tu és filho de Deus, lança daqui. Queria gerar um orgulho, uma vaidade. Tu é filho de Deus, tu pode tudo, cara. Tu pode tudo, cara. Entenda bem isso, irmão. Deus ele pode usar você em ministério para glorificar o nome dele. Não deixe que o diabo venha colocar orgulho, a vaidade, ao ponto de pensar que você é insubstituível. Quem tem que brigar é Jesus. Nós somos somente o palco, mas Jesus é a estrela. Satanás ele tenta massagear o ego, o orgulho, supervalorizar. A gente acha que muitas vezes se a gente não fizer, ninguém vai fazer melhor. E Satanás ele aproveita isso. Mas a Bíblia fala que Deus exalta aqueles que se humilham. Aleluia. Deus nos exalta não para ser exaltado, mas para permanecer na humildade. Aleluia. Então você vê as áreas que o diabo ele trabalha na vida do homem, do ser humano. Seja no deserto, na escassez, na necessidade, ele se apresenta. Onde muitos ali negam a fé, se entregam à murmuração, como Paulo fala, deu exemplo do Antigo Testamento, de Moisés e o povo, aonde o povo se entregou à murmuração, aonde deixaram de desfrutar das promessas de Deus, rodearam por 40 anos, e grande parte pereceu pelo deserto. Outros, às vezes, são tentados quando Deus ali abre porta, o coração se enche de orgulho, como o rei Uzias. Meu irmão, entenda uma coisa: a pessoa, quando deixa o seu coração entrar o orgulho dentro dela, ela acha que Deus é tão com ela, independente a despeito daquilo que ela está vivendo, passando ou fazendo. Ela acha que, independente, mesmo no erro, ela acha que Deus é com ela. Foi o caso de Uzias. Deus prosperou tanto, abençoou tanto, que certa vez ele tentou entrar no templo, que era um ofício de sacerdote. O sacerdote tenta repreender: rapaz, isso não cabe a ti, você é rei. Deus levantou rei, Deus levantou sacerdote, profeta, cada um no seu quadrado, cada um no seu ofício. Mas Uzias se encheu de soberba, arrogância, orgulho. Era tudo. Deus prosperou aquele homem, enquanto buscava, enquanto temia Deus.
Mas quando deixou de buscar temer, e ao ponto que queria servir e oferecer incenso, aonde ali os sacerdotes falam, não faça isso. Mas ele passa por cima de tudo, porque o orgulho, quando entra dentro de nós, a gente acha que Deus é conosco para despeito de qualquer coisa. Eu posso fazer do que eu quero, eu posso fazer do meu jeito as coisas, eu posso ser ruim, posso falar mal, posso maldizer, posso fazer o que eu quiser, posso roubar, posso me prostituir, a despeito de tudo, Deus é comigo. Isso é soberba. E a Bíblia fala que a soberba precede a ruína. Não é isso? O que eu estou vivendo está baseado na palavra. Senão, como foi louvado aqui, o último louvor que eu vi, eu me arrependo, Senhor. Me leva ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Porque quando a gente está no primeiro amor, o temor de Deus está lá em cima. A santidade está lá em cima. O desejo pelas coisas de Deus está lá em cima. A fidelidade ao Senhor está lá em cima. A gente tem desejo de diminuir para que Ele cresça. Ele só cresce em nós se antes nós diminuirmos. Satanás se utilizou de várias armas. Ele se utilizou de várias estratégias. No deserto, não deu certo. No monte, tentou de novo. E mais uma vez no pináculo. Mas em tudo, Deus resistiu. O próprio Senhor Jesus não deu lugar ao diabo. Fez como o diabo disse. Se submeteu à palavra. Não à sua vontade, não o seu desejo, não a sua necessidade, mas se submeteu à palavra, e a Bíblia fala que o diabo fugiu da sua presença, e os anjos do Senhor o serviu. E Deus, Ele serve os seus é banquete. Banquete é lugar de rei, banquete é lugar de nobreza, banquete é onde tem as melhores comidas, banquete é o melhor de Deus para a nossa vida. Vale a pena dizer não ao diabo, vale dizer a pena não à tentação, à cobiça, às facilidades, independente daquilo que você está passando. Pastor, eu preciso. Deus sabe o quanto você precisa, e Ele é o teu Jeová Jireh, o Deus que supre todas as nossas necessidades. Uma pergunta: como Jesus venceu? Palavra. Guarda isso. Jesus venceu o diabo não somente porque conhecia a palavra, mas porque vivia a palavra. Não adianta você conhecer se você não coloca em prática. Não adianta você conhecer a palavra se você não tem temor a Deus. Não adianta você conhecer a palavra se a sua vida não é guiada pelo Espírito, mas sim pela sua emoção ou pela sua alma. O homem de Deus, a mulher de Deus, ela tem uma característica: ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, assim diz o Senhor. Se você ouvir, pastor, eu errei, pastor, eu dei lugar à carne, se arrependa. Não trate esse pecado como algo normal na sua vida, como hábito. Diga não a ele. Se fortaleça em Deus, porque quem supre a sua necessidade é o Senhor. Aleluia. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. Então, o passo para mim vencer a tentação: primeiro, discernir a tentação. Saber que a tentação ela começa dentro. Cada um é engodado em uma área da vida. Se você sabe que aquela área vai te prejudicar, seja mais vigilante, seja mais cauteloso, seja uma pessoa diligente. Tenha cuidado. Quantas pessoas são tentadas, né? Pelo aquilo que falamos, com o nome, esquisito o nome, né? Não, deixa para amanhã. Procrastinação. Vou usar agora, não vem dicionário fresquinho usando para vocês. Procrastinação. Usei. É deixar para amanhã. Quantas pessoas são tentadas a deixar para amanhã o que tem que fazer hoje? Tomar uma posição na vida, Deus tem uma direção, mas se nega, se prostra. Abandonar o pecado é deixar para amanhã. É uma tentação. Deixar para amanhã. Vou deixar para depois.
distração para adiar aquilo que você tem. Procrastinação. Aleluia! A obra que Deus tem que fazer na sua vida é hoje. É hoje, nessa noite, nessa hora. Jesus tem pressa de trabalhar na nossa vida. Não somente para nos abençoar, para sermos bênção na mão do Senhor. Aleluia! Como é que Deus pode ser uma pessoa que ainda não é liberta? Como é que eu posso trabalhar em libertação? Como é que eu posso orar por alguém? Como é que eu posso evangelizar se eu mesmo ainda não sou liberto? Aleluia! Deus opera em nós para depois operar através de nós. Quantos tem disso? Diga glória a Deus. Aleluia! Então, meu irmão, Jesus venceu. Você olha para Cristo, ele estava em jejum, ele estava em oração, cheio de Espírito, ele tinha a palavra de Deus e sabia manejar muito bem a palavra. Ele venceu o diabo através da palavra de Deus. Aleluia! Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Ontem eu vi uma coisa aqui, sexta-feira. Aqui no filme. E no filme ali eu senti a confirmação, porque Deus estava falando sobre tentação. E uma coisa no filme do Prova de Fogo, onde um rapaz, ele era viciado em internet. Isso é uma tentação, irmão. Se isso é uma fragilidade, você é liberto. Você tem que se libertar disso, então. Se você é o liberto, ande como liberto. Você não pode ser escravo disso, não. Pessoa escrava, às vezes, de sites pornográficos. Pessoas casadas, pessoas solteiras, são muitas vezes tentadas às salas de bate-papo, conversas que não se procedem. Você é de Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E eu vi uma coisa no filme, como o rapaz era viciado, casado, em sites de prostituição. Ele, quando ele começa a pensar, agarrando uma oportunidade que Deus estava dando a ele para restaurar o seu casamento, ele pega aquele computador, pega um taco de beisebol e destrói. Mas ele lê uma coisa que o livro que o pai dele entregou e diz o seguinte, achei aquilo tremendo, que a tentação é comparada aos parasitas. Os parasitas que dão uma árvore. Se você não acabar com o parasita, ele vai acabar com você. Se você não acabar com o parasita dessa tentação que você está vivendo, se você não se firmar, não tomar uma posição, esse mal vai acabar te vencendo. A Bíblia garante que você tem um escape, que você tem um espírito, que você tem autoridade no nome de Jesus, que existe o maior que está contigo do que aquele que está no mundo. Não se conforme com isso, não se aceite, mas luta como Jesus lutou. Jesus é o maior referencial da igreja, nos deixou exemplo. Pecado não é para se conformar nem para ser tratado como um bichinho de estimação. Pecado é tratado como treva, e é pecado, tem que trazer para a luz e dissipar ele pelo poder de Deus, da palavra. Tirar, arrancar da sua vida. Nada pode impedir a tua trajetória, a sua vida espiritual. Então aquilo que você tem que fazer, você tem que fazer. E eu quero orar por você nesse momento em nome de Jesus. Aleluia. Convido o Ministério de Louvor para subir nesse altar. Essa foi a palavra que Deus me deu para essa noite. Deus, Ele sabe aquilo que você está vivendo. Deus, Ele sabe aquilo que você está passando. E se você está sofrendo uma tentação forte,